dando então sequência ao nosso estudo do IE Ética, vamos agora a um tema que cai em toda a prova do exame de ordem. Eu digo toda, porque é toda a prova mesmo. Desde aquele primeiro exame de ordem unificado até agora, esse tema caiu. Às vezes até mais de uma questão no exame de ordem. Isto porque estamos falando em direito dos advogados. Esse é aquele momento que você vai perceber que os advogados detêm uma série de direitos, de prerrogativas, estampadas no artigo 6º ao artigo 7º-B do Estatuto. 7º-B? Sim, gente, eu me refiro ao artigo 6º, 7º, 7º-A e o 7º-B, este inovação fresquinho para cair na sua prova. Lá no artigo 6º, é importante que você perceba já uma verdade que é praticamente absoluta, a ausência de hierarquia. Como assim? Não existe hierarquia entre advogados, juízes, promotor, procurador, membro do Ministério Público. Advogado, então, tem o mesmo patamar, meu amigo. Juiz não manda no advogado. Em tese, né? Enfim, para a sua prova, leva o que está aí no Estatuto. A ideia também no parágrafo único que fala da urbanidade no tratamento do próprio serviço público perante o advogado. Esses artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B, decoreba. Você vai ter que parar em determinado momento e ler todo ele, que inclusive também está no nosso material bem mastigadinho para vocês. O artigo 7º vai trazer um rol com uma porrada de incisos, mas que é importante esclarecer que trata-se apenas de um rol exemplificativo. Outros direitos podem ser assegurados ao advogado além daqueles. Já no inciso 1º, você vai entender que a atividade de advocacia pode ser exercida em todo o território nacional. Como eu já falei, ao ser inscrito como advogado, você vai ser advogado no seu estado ou em qualquer outro estado da federação. Só que é importante também você ressaltar alguns incisos nesse artigo 7º. Tem incisos que cai que só. Toda a prova da OAB, vez ou outra, estão cobrando ali esses incisos. O primeiro deles que eu vou destacar aqui para vocês é a previsão do inciso 4 e o inciso 5º desse artigo 7º, que vai agora na tela. Olha aí, são direitos do advogado. Olha o que diz no inciso 4º. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Muito cuidado com isso, tá? Considerando a atividade que você exerce da advocacia, é importante perceber que você vai ter como direito exatamente a necessidade de participação da OAB. Mas participação da OAB quando? Quando o advogado pratica algum tipo de delito, algum tipo de crime. Agora é importante entender o tamanho dessa participação. Por quê? Vamos imaginar alguns exemplos aqui para você entender. Exemplo número 1. Está o advogado no estádio de futebol, torcendo para seu time, de repente arruma confusão com algum torcedor e cai na porrada. Foi ligado ao exercício da profissão? Não. A advogada está na fila do supermercado, né? Na hora do caixa. Tem uma pessoa na frente dela, ela está aqui aguardando. Aí ela olha para o lado, está lá a revistinha, né? Geralmente revista de moda, né? Ou pode ser até, tem mulheres que gostam de revista de veículos, né? Automobilística. Ela pega ali e começa a ler. De repente, a fila da frente anda um pouquinho, vem outra mulher e coloca o carrinho na frente, furando a fila. Com licença, amiga, colega, você pegou a minha vez. Eu não peguei a sua vez. Pegou sim, eu estava aqui na fila. Você estava lendo a revista. Eu não vou sair daqui. Vai sair não? Não. Unhada, mordida e cai no chão e rola. Foi ligado ao exercício da advocacia? Também não. Terceira situação. Acabou a audiência. O juiz, você diz, excelência, o juiz, indefiro. Quando acabou a audiência, o juiz, satisfeito, doutor? Satisfeito, doutora? Satisfeito não. Bate na mesa e toma aqui, excelência. Tupufte. Deu um doidão, um murro na cara do magistrado. Foi ligado ao exercício da profissão? Agora foi. Perceba que eu coloquei aqui no cenário duas situações que não foram ligadas ao exercício da profissão e uma que foi ligada. Em qual delas a OAB vai participar? Em todas. Todas? Em todas. Rafael, não foi assim que eu aprendi. Eu sei. Mas eu vou lhe ensinar uma forma que você nunca mais vai esquecer. Porque isso aqui é pegadinha e é ética. Na hora da sua prova, cuidado. Repita comigo, senão o pombo vai lhe pegar. Misericórdia. E você vai ficar com 39 pontos. Você vai repetir comigo assim. A OAB sempre participa. Quer ver? 3, 2, 1. A OAB... Foi fraco. De novo. A OAB sempre participa. Muito bem. A OAB sempre participa, caramba. Mesmo que não tenha sido relacionado à profissão ou relacionado à profissão, isso, a diferença está no tamanho da participação dela.
Porque se não foi relacionado ao exercício da profissão, a briga no estádio de futebol, no supermercado, a OAB vai participar também. Porque ela tem que ser pelo menos comunicada quanto àquela ocorrência. Já relacionado ao exercício da profissão, vai ter uma participação maior da OAB, porque além de comunicada, para ser lavrado o respectivo auto, tem que ter a presença de um representante da OAB. Mas em ambos os casos a OAB participou. Digo isso porque duas questões historicamente já foram cobradas pela FGV, que o aluno que não tivesse ligado nessa pegadinha ia dançar. A primeira delas falava que um marido, advogado, praticou violência doméstica contra sua esposa. Doméstica. Aí logo na letra A ele colocava: considerando que não foi relacionado ao exercício da profissão, é dispensada qualquer formalidade pela condição de advogado. É mesmo, só participa quando é na profissão. O pombo cagou na cabeça do candidato. Por quê? Tem sim uma formalidade, tem que ser pelo menos comunicado. E a outra situação, foi até mais recente, foi exatamente o advogado que furtou garrafas de vinho, de valor expressivo em um supermercado. Aí perguntava, nesse contexto, se precisava participação da OAB no sentido de ir um representante. A resposta seria não, mas deveria ser comunicado. Veja que em ambos os casos não foi relacionado ao exercício da profissão, mas teve participação da OAB. Menor, mas teve sim. Tome cuidado. E o inciso, então, quarto agora vai dizer, o inciso quinto, perdão, vai dizer o quê? O inciso quinto agora vem com a informação que diz: também é direito não ser recolhido, preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Muito cuidado. Você, como advogado e advogada, você ostenta uma condição, uma figura, uma profissão que tem que ter muita coragem. Inclusive também muito estereotipada, né? Pessoas que não gostam de advogados, criminosos que também não gostam de advogados. Então talvez não fosse prudente colocar o advogado em uma cela comum com os demais presos, que pudesse inclusive atentar contra a própria saúde, a própria vida do advogado. É fato isso. Então uma coisinha que eu quero que você coloque na sua mente logo agora. Advogado respondeu a um processo. Enquanto ele está respondendo ao processo, milita ao lado dele a presunção de inocência. Se aquele processo penal acabou, foi sentenciado, condenado, transitou em julgado, ele vai ser preso aonde? Acabou o processo? Acabou. Foi condenado? Condenado. Dá para recorrer? Dá, mas não. Vai ser preso aonde? Sala de Estado. Não. Vai para o regime comum, dividido em sexo, escolaridade e tudo mais. Comum. Rafael, então não entendi o inciso. Perceba. Eu estou falando que depois que todas as esferas já foram exauridas, já transitou, meu amigo, não vai ter mais boquinha para ele não. Agora, durante o tramitar, que está ao lado dele a presunção de inocência, caso venha a ser decretada aquelas prisões cautelares, provisórias, aí ele não vai poder ser preso no sistema comum não. Ele vai ser preso aonde? Em um de dois locais. Sala de Estado Maior. Ou na sua falta, prisão domiciliar. Rafael, o que é sala de Estado Maior? Quando o Estatuto veio ao mundo, ele colocava então que a OAB iria reconhecer a sala de Estado Maior. A OAB reconhece? É. Então sala de Estado Maior para meu advogado ser preso é aquela que tem um ar-condicionado de 20.000 BTUs. Cama king size com molas e sacadas individualmente. Tem que ter uma televisão de 60 polegadas, 4K, full da full, com acesso ao Netflix, Amazon Prime. Tem que ter um frigobar com Stella Artois, Heineken, Ice. Me leve preso para passar uns dias lá. É um hotel. Então hoje, gente, a de 1127, essa daí, ó, 1127, dígito 8, declarou inconstitucional a expressão assim reconhecidas pelo OAB. Hoje quem reconhece a verdade é a própria administração pública. Então falam hoje como sendo sala de Estado Maior, prisões em quartéis ou mesmo em salinhas da Polícia Federal, como a gente até encontrou alguns políticos aí presos nessas salas. Então, atenção a isso, tá? Não é para ser preso antes de transitar julgado. Não é. Depois de transitou, ele vai ser preso em sistema comum. Mas caso venha a ser preso antes de transitar julgado, sala de Estado Maior, reconhecida pela própria administração, e caso não tenha, prisão domiciliar. Vê, esse inciso quinto, ele precisa ser complementado, né, o quarto e o quinto, perdão, pelo parágrafo terceiro. Olha o que diz o parágrafo terceiro. Ele diz isso aqui: o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo.
Então, para ser preso em flagrante, no exercício por motivo de exercício de profissão, o crime tem que ser inafiançável, porque do contrário, deve a autoridade arbitrar a fiança e determinar a liberdade do advogado. Gente, evidentemente que existe uma porrada de direitos dos advogados aqui que merecem atenção, que merecem um melhor carinho. Mas considerando que aqui estamos diante dessa super intensivo, ressaltando o que há de importante, eu já vou pular para o próximo artigo. Eu me refiro agora à previsão do artigo 7º-A. Olha o que diz o artigo 7º-A aí no comecinho da sua tela. Esse artigo 7º-A, só para voltar no nosso material e você entender, vai falar agora dos direitos das advogadas. Muita atenção, porque isso vem caindo recentemente. Diz assim: são direitos da advogada 1. Gestante. A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. E B. Reserva de vagas em garagens nos fóruns dos tribunais. Então, primeiro vamos focar na figura da gestante, que, aliás, é uma dica que eu sempre dou para os alunos, em turmas presenciais ou online, em todo esse Brasil. Se você focar muito, decorar mesmo esse direito das gestantes, você vai conseguir matar pelo menos 2 alternativas. Geralmente é assim que faz. Quando você lembra bem desses que são aplicados só para a gestante, você já mata 2 alternativas fácil, ficando ali talvez em dúvida em 2, fica mais fácil para acertar. Professor, mas eu não quero decorar, professor, eu quero aprender, eu vim para o curso para aprender. Você quer ser aprovado, meu amigo? Deixa para aprender depois, o negócio é passar, meu, o negócio é passar, depois que eu passar eu aprendo todo, né? Mas agora, meu compromisso é fazer com que você passe, tem que lhe dar a estratégia correta, e a estratégia é essa: direito das gestantes. Primeiro, não ser submetida a detector de metal ou aparelho de raio-x. Por qual motivo? Estudos apontam que esses aparelhos podem ocasionar má formação fetal. A criancinha está se formando na barriguinha da mãezinha. Então, por isso, ela pode entrar nesses fóruns sem submissão. Nem a detectores de metais, nem aparelhos de raio-x. Já teve prova que colocou. Não precisa detector, mas tem que passar pelo raio-x. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A criança nasceu. Tá no braço da mãezinha. Vai passar pelo detector de metais? Vai. Pelo raio-x? Vai. A criança já está formada. Então, cuidado, tá? É para gestante, só para ela. E também vagas reservadas, o que, aliás, já é uma realidade, gente, hoje. De shopping centers e supermercados, vaga do idoso, da pessoa com deficiência, vaga da gestante. Isto porque a mulher, quando está gestante, ela tem uma série de dificuldades de locomoção. A coluna dói logo, tá com um pezinho a mais por conta da barriguinha, perna fica inchada, tem dificuldade de respirar, circulação sanguínea, é complicado. Então não dá para fazer com que a coitada da advogada coloque o carro lá longe e venha andando. Rafael, já nasceu a criança, e aí? Ela bota o carro longe. Até para poder, olha aí, já ir fazendo exercíciozinho e voltar para o corpício, olha aí o Brasil. Enfim, gente, muita atenção a isso, tá bom? Porque é aplicado só para a gestante. Se já teve neném, não vai ter vaga reservada mais não. Acabou a boquinha. Passando. Agora, inciso 2. Para a lactante, a adotante ou quem der à luz, acesso à creche onde houver ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Dada para quem? Lactante, adotante ou quem der à luz. Rafael, por que não colocaram a gestante aí? Gente, ele está dando direito de local, creche ou local adequado para o bebê. A gestante, o bebê está onde? Está na barriga? Muito bem, se está na barriga não precisa de creche e nem local adequado às necessidades do bebê. O bebê está na boa ali na barriguinha. Então isso aí é para as demais. Ou seja, adotante, lactante ou aquela que deu à luz. Rafael, lactante que deu à luz não é a mesma coisa não? Nem sempre, né, gente? Temos situações ali de que mulheres que deram à luz, mas que não têm lactação, né? Então cuidado com isso, tá? O que mais? Inciso 3º, esse aqui é dado para todo mundo, para todas elas. Gestante, lactante, adotante ou quem der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Vê que legal. Então, a gestante não pode ficar muito tempo na rua, ela tem problemas de dificuldade de respirar. Deixa ela fazer logo a sustentação dela, deixa ela fazer logo a audiência, que ela vai para casa cuidar da sua saúde para que sua criança possa vir ao mundo da melhor forma possível. O que mais? A lactante, meu amigo, tem uma criança que vive, que depende do leite dela. Então não dá para deixar a mãe na rua resolvendo as coisas e a criança em casa, passando fome. Dá preferência para voltar logo para casa. O que mais? A adotante. Estudos apontam que os dias iniciais de uma adoção são fundamentais para que a criança, o jovem ou adolescente possa se adequar ao seio familiar. É importante a participação da mãe. Resolve logo e vai para casa.
E quem dera luz? No mesmo sentido, poder ficar logo com a sua criança. Então, esse é um direito que é aplicado para todas. Precisa que o cliente autorize? Não, mas é preciso que você comunique a ele, tá bom? É importante isso. É importante que você sempre tenha essa relação clara com ele. E aqui, especialmente no inciso 4º, ele vai dizer que a adotante ou quem der à luz, suspensão, esse aqui é muito bom, viu? Suspensão dos prazos quando for a única patrona da causa, desde que haja, olha aí o que eu falei, notificação por escrito ao cliente. Não é que o cliente vai autorizar, tem que ser pelo menos notificado. Sempre notificar e esclarecer o cliente é importante. Detalhe, gente, suspensão por quanto tempo? 30 dias. A suspensão é de 30 dias. A licença maternidade é de 120 dias. Mas a suspensão sempre de 30 dias. E essa suspensão. Pô, vai-te embora, pô. Essa suspensão ela só vai ser aplicada, só vai ser concedida se for a única patrona. Isto porque talvez o cliente tenha constituído aquela advogada e mais 2, 3 outros advogados. Então não vai o processo parar. Tem outro que pode representá-lo. Então o processo não vai ser suspenso. Muito cuidado com isso, tá? E para a gente fechar, muito bacana, tema recente, olha aí, inovação. A Lei contra Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Ela veio e trouxe ali várias previsões quanto à noção de abuso de autoridade no nosso país. Dentre essas previsões, passou a criminalizar a violação das prerrogativas do advogado. É o artigo 7º-B. Mas não foram todas elas, e sim essas aqui que estão lá previstas no artigo 7º-B. Para você poder entender o que eu estou falando, olha aqui, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do capítulo do artigo desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E quais seriam esses casos? Olha aí, a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Entraram lá à torto e à direito no escritório do advogado, sem ordem judicial, aloprando, né, expondo os clientes do advogado, coisa feia. Crime, meu amigo. Proibiu a comunicação com clientes. Meu amigo, hoje nós sabemos que a própria Constituição, ela proíbe a incomunicabilidade do preso. Todo mundo que é preso tem direito a fazer uma ligação para seu defensor, para seu familiar. Então, violou isso, crime também. O que mais? A participação da OAB na prisão, como a gente falou. A ideia de comunicar, se não for relacionado ao exercício da profissão, e ter a presença, quando relacionado ao exercício da profissão, a ideia de que a OAB sempre participa. Então, se por acaso não foi dada essa oportunização, isso também é crime. E, claro, não respeitar o local da prisão, que nós já vimos. Sala de Estado Maior, hoje definida pela própria administração pública, na sua falta, prisão domiciliar. Colocaram o advogado em uma cela comum com outros criminosos antes do trânsito em julgado. Sacanagem com o advogado, sacanagem com a advogada. Então, por isso, não pode. Neste caso, também seria considerado crime. Enfim, acredito que essa aqui é a bola da vez, por ser uma grande inovação e deve estar caindo aí nas próximas provas do exame de ordem. Bom, sobre direitos de advogados, essa é a linha geral. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre outro tema muito bom para a prova, sociedade de advogados. É preciso entender que o artigo 15 ao 17, ele vai acabar estabelecendo algumas regrinhas para a sociedade de advogados que eu preciso que vocês entendam. Pelo menos a regra básica disso aqui. Percebam, você sendo advogado e advogada, você pode atuar como pessoa física? Sim. Usando o seu CPF? Pode. Evidentemente que para efeitos tributários a pancada vai ser maior, porque pessoas físicas acabam recebendo impacto tributário, notadamente imposto de renda, maior do que pessoas jurídicas. Então é por isso que muitos advogados resolvem então criar pessoas jurídicas, ter um CNPJ e, portanto, criavam sociedade de advogados. Vários advogados se juntavam através do propósito de exercer a profissão, a advocacia. O problema é que nem sempre essa sociedade dava certo. Por quê? Porque às vezes tínhamos gênios incompatíveis, né? Muitas confusões, ou pessoas que não conseguem se dar bem com outras e acabam não se dando bem nessa ideia de ter outros sócios. E agora, eu quero montar sozinho. Poxa, eu não posso montar sozinho não. Agora pode, desde 2016 pode. O que eu quero que tu compreenda é que já no artigo 15 do Estatuto, você vai encontrar duas modalidades de sociedade. A primeira delas é a chamada sociedade simples, quando 2 ou mais advogados se juntam através do intuito de exercer a atividade da advocacia, tendo, portanto, o seu CNPJ. Mas hoje também é possível a possibilidade de se criar a sua sociedade unipessoal de advocacia, em que o advogado vai atuar sozinho, ele
e ele mesmo. Sendo pessoa jurídica, isso, ele é sócio de quem? Dele mesmo. É até interessante porque o estatuto autoriza que eventual sociedade simples, mais de um advogado, depois vire sociedade unipessoal. Este comprou a cota dos demais, não importa os motivos, se foi briga, se foi de comum acordo, é possível sim que uma sociedade simples vire sociedade unipessoal. Como também é possível que uma sociedade unipessoal vire sociedade simples. Alguns aspectos sobre a sociedade, que é muito importante para a sua prova. Primeiro, registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cujo território tiver sede. Então ele vai fazer o registro no Conselho Seccional da OAB. Isto porque geralmente nós aprendemos que pessoas jurídicas, isso lá no direito civil, elas são criadas em cartório de registro de pessoas jurídicas ou então em junta comercial do Estado. Mas se for sociedade de advogados, não vai ser nem no cartório de pessoas jurídicas e nem em junta comercial. Vai ser, em verdade, a pessoa jurídica criada pela própria OAB no respectivo conselho seccional. Não é permitido fins empresariais, atividades ou pessoas estranhas à advocacia e nem nome fantasia. Fins empresariais, aqui você vai ter advocacia, aqui você vai ter barbearia, aqui você vai ter contador, corretor, não pode. Pessoa que não é advogado, olha, eu não sou advogado, mas eu vou entrar com real. Aí tu é advogado, a gente monta. Não pode. Em que pese, a gente sabe que na prática acaba acontecendo. Protozoários junto com advogados. Como assim? Brincadeiras à parte, nós sabemos que existem muitos estagiários que dão um banho em advogados. O estagiário que faz a petição, que pega a jurisprudência, o advogado só assina, ele leva no fórum, ele protocola, ele sobe, conversa com o assessor, conversa com o juiz, conversa com a vara, ele é desenrolado. Mas precisa de alguém para assinar. Apesar de que isso é crime, viu? É infração disciplinar. Crime não, infração disciplinar. Lá no artigo 34, logo nos primeiros incisos, assinar sem ter participado daquele trabalho. É infração disciplinar pelo advogado. Não que isso exista no Brasil, isso não existe. Mas enfim, então talvez, gente, exista uma sociedade entre aquele estagiário e aquele advogado. Essa sociedade pode ser registrada perante a OAB? Não. Essa sociedade ela pode existir apenas como sociedade de fato, mas de direito não pode não. Então cuidado com isso, tá bom? Não pode. Nome fantasia. Bota pra dentro que já ganhou escritório de advocacia. Nunca perdi uma causa, escritório de advocacia. Chuck Norris, advogados. Não dá, né, gente? Nome fantasia também não pode. Filiais de escritório. Vou constituir uma filial do escritório. E aí, como é que funciona? O ato constitutivo deve ser averbado no registro da sociedade de que faça parte e arquivado no conselho seccional em que se está lá. Então vamos supor, eu tenho aqui na OAB Pernambuco a minha sede, vou montar uma filial lá na Bahia. OAB BA, lá na Bahia. O que é que eu faço? Eu averbo em Pernambuco e arquivo lá na Bahia o registro dessa filial. E os sócios são obrigados à inscrição suplementar. Lembra que nós falamos no bloco, aula anterior sobre esse tema? Então, neste caso, mesmo que não tenha habitualidade. Olha, eu estou aqui em Pernambuco e meu sócio é que vai tocar o escritório na Bahia, a filial da gente. Eu não vou nem lá. Eu não vou ter nem 5 causas, eu não vou nem conversar com o juiz, não vou ter nada. Eu vou permanecer em Pernambuco. Eu vou ter que ter inscrição suplementar lá na Bahia? Vou. Mas eu não vou atuar lá. Mas vai. Por quê? Porque você é dono. É por isso que muitas vezes você encontra uma petição de um advogado com 10 inscrições perante 10 estados diferentes. Por quê? Você acha mesmo que ele está advogando com a habitualidade de todos esses estados? Tá não, gente. É porque ele é dono de escritório que tem filiais em todos esses estados. Certamente ele não é um advogado que ganha R$ 1.500 por mês. É misericórdia. Bom, avançando mais, denominação da sociedade é tema bom. Vamos lá na tela. Olha aí, a denominação. Se for uma sociedade simples, aquela que tem ali 2 ou mais sócios, como é que funciona a denominação? É obrigatório o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer do sócio falecido, se previsto no ato constitutivo, né? Ou na alteração contratual que tiver em vigor, tá? Então, cuidado com isso. Exemplo, Novaes e Costa, Sociedade de Advogados. Esse aqui é Novaes, esse aqui é Costa. Exemplo, Castro, Novaes e Costa. Não tem problema. Qual é o detalhe? E que cai que só, bicho. Um deles morreu. Que Deus o tenha. Mas a sociedade já conseguiu um prestígio utilizando aquele nome. É obrigatório tirar o nome do advogado se tiver no ato de constituição ou na alteração em vigor. A regência, o registro
lá na UAB. Se tiver a possibilidade de permanecer o nome do sócio falecido, ele fica. Por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 5 anos? Não tem prazo, gente. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Pode permanecer o do sócio falecido, sim, se previsto no ato constitutivo. Beleza, e se for sociedade unipessoal? Aquela que é ele sendo sócio dele mesmo, como é que funciona? Ora, olha aí a denominação. Sociedade unipessoal de advocacia deverá ser formada obrigatoriamente pelo nome do sócio, do advogado, né, que é o sócio, completo ou parcial, acompanhado posteriormente da expressão sociedade individual. Ah, isso aqui é muito bom. Individual de advocacia. Exemplo, Rafael Novaes, Sociedade Individual de Advocacia. Então pode ser nome completo ou parcial. Rafael Victor Novaes, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Sociedade individual, perdão. Individual de Advocacia. Eu mesmo falei da pegadinha. Qual é a grande pegadinha que eu já vi cair em prova? Ele coloca, né, Sociedade Unipessoal, então é o nome completo ou parcial do advogado, acompanhado da expressão Sociedade Unipessoal de Advocacia. Tá errado. A sua no nome vira CIA. Sociedade Individual de Advocacia. Como também já vi colocarem, ei, Ireli, cá pra nós, assim não pode, assim não dá. Então, cuidado. Se é sociedade unipessoal, é o nome dele completo ou parcial, seguida a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Combinado? Vamos voltar aí para o nosso material. Vamos entrar agora em outro tema, para a gente fechar aqui dessa revisãozinha. Advogado empregado. Está lá entre os artigos 18 ao 21 do Estatuto e 11 ao 14 do Regulamento. Quando eu falo de advogado empregado, eu estou afirmando que ele é empregado, prestando serviço de advocacia a uma sociedade, ou seja, a outros advogados. Ele é empregado de outros advogados, ou então uma empresa, ou seja, qualquer área aí, qualquer empresa, a Trino, por exemplo. Mas como advogado empregado, ele não perde sua isenção técnica, ele não permite a redução de sua independência profissional. Como é, Rafael? Imagina que você está advogando como advogado empregado e o seu chefe diz, olha, eu quero que você faça a petição assim. Aí você diz, olha, não vou fazer assim. Como? Não vou fazer assim não. Vou fazer assado. Não, mas é para fazer assim. Não vou fazer assado. Não estou entendendo. Eu disse, olha, eu sou advogado empregado, mas eu não perco a minha isenção técnica. Eu não perco minha independência profissional. Aí o que é que o chefe vai dizer? Pegue toda a sua isenção técnica e toda a sua independência profissional e vá lá no Recursos Humanos pegar suas contas e vaza. A gente sabe que na prática a coisa é diferente, mas na teoria, para o fantástico mundo exame de ordem, você vai ter que levar o que está no Estatuto. E o Estatuto diz que mesmo com advogado empregado, você não perde sua isenção técnica e nem sua independência profissional. Não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Seu chefe está passando um problema em casa, quer se divorciar e diz, olha, você vai ser meu advogado. Não, obrigado, valeu. Porque você não é obrigado. Rafael, na prática, acaba indo, né? A prática é diferente. Mas na teoria não é obrigado. O que, inclusive, é importante ressaltar que isso não se mistura com a sua remuneração. Você tem direito a honorários fora daquela relação do empregatício, caso você aceite. Cuidado. Jornada de trabalho. 4 horas diárias, não excedendo 20 horas semanais. Como é, Rafael? Advogado empregado trabalha 4 horas, Aonde? Na Finlândia, né? Porque no Brasil, misericórdia. No Brasil a gente sabe que na prática é diferente, meu amigo. O advogado vai levar processo para casa, vai trabalhar 10 horas por dia ou mais. Mas para efeitos de prova, 4 horas diárias, não excedendo 20 horas semanais. Agora ele diz, salvo se estipulado em acordo ou convenção coletiva, ou em caso de regime de dedicação exclusiva. Gente, dedicação exclusiva, o artigo 12 do regulamento, ele acaba colocando 8 horas por dia. Tá vendo aí? Felicidade durou pouco, né? Então você é contratado como advogado empregado em regime de dedicação exclusiva, 8 horas por dia. As horas excedentes, a jornada de trabalho, horas extras, são remuneradas por um adicional não inferior a 100% do valor, sobre o valor da hora normal. Então, hora extra, 100%. E a hora noturna? Compreende o período de 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, com adicional de 25%. Cuidado, viu? Porque lá na Justiça do Trabalho, você aprende que a hora noturna começa às 22 horas. Mas para advogado começa às 20 horas e vai até as 5 horas do dia seguinte. Então aí você tem um adicional de 25%. Cuidado, tá bom? Hora extra, 100%.
adicional noturno 25%. Bom, para a gente fechar essa nossa aulinha, eu preciso que você tome muito cuidado com o que eu vou lhe mostrar agora. O artigo 21 ele vai trazer a seguinte redação: nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Como é, Rafael? Você é advogado de uma empresa. Os honorários de sucumbência pertencem a quem? A você, advogado empregado. Rafael, eu ainda não entendi. Rafael, tu pode explicar melhor? Claro que eu posso explicar melhor. Óbvio que eu posso explicar melhor para você. É a previsão do artigo 21. Opa, previsão do artigo 21. Segura aí, que eu vou abrir aqui algo para lhe mostrar melhor. Cadê? Abriu não? Agora. Olha. Fica comigo aí. Fica comigo. Tá acabando a aula já. Segura a onda. Pronto. Olha aí. Preste atenção. Vamos supor então que você é advogado empregado de um dono de um shopping center, né? Eu sempre costumo usar como exemplo aqui no Nordeste, que é muito forte, o JCPM, João Carlos Paes Mendonça. Ele é dono de empresariais, shopping centers aqui, Rio Mar e tudo mais. Vamos supor então que alguém estava andando no shopping center dele e simplesmente tropeçou lá no shopping center, bateu a cabeça e trocou uma ação contra ele. Indenização por danos materiais, danos morais e tudo mais. Você é advogado empregado dele. Você é advogado empregado dele. Você ganha um salário. Isso aqui é o seu salário. Olha o seu salário aqui. Ó. Você ganha um salário. Você foi escalado. Disse, olha, entraram com a ação. Vai lá, faça a contestação. Você é escalado, faz a contestação, especifica provas, participa de audiências. E você consegue provar, por A mais B, culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil. Disse, olha, esse local que a vítima se acidentou não era um local aberto ao público. Inclusive lá no shopping tinham placas de aviso de que aquela área é uma área proibida, de que só poderiam entrar pessoas autorizadas e com equipamento de proteção individual. Que o segurança abordou e disse, não, entre aí. E mesmo assim a pessoa quis entrar, o sistema de monitoramento pegou tudo isso. Julgou improcedente. Perdeu a ação. Bom, quem perde a ação, autor ou réu, é o sucumbente. Às vezes existe sucumbência recíproca, mas nesse caso não foi. Então, quem sucumbiu foi o autor. O autor vai ter que pagar honorários? Vai, honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais pertencem a quem? Ao JCPM ou ao advogado? Ao advogado, gente. JCPM, ele pode querer abater no salário? Não. Ele pode querer utilizar para fins previdenciários, trabalhistas? Não, não. Que, aliás, é o que diz o artigo 14. Cadê? Aliás, é o que diz o artigo 14 do regulamento. É o que diz o artigo 14. Não pode ser utilizado ali para querer abater. Não, ele vai ter direito a tudo, meu amigo. Vai ter direito ao salário dele e vai ter direito também ao honorário sucumbencial. Interessante, né? É como se fosse um extra. Além de ganhar meu salário, eu, advogado empregado, eu vou ganhar esse extra. O problema é que... E lá vem bronca, né? Vem. Dá uma olhadinha. Parágrafo único. Mesmo artigo 21. Parágrafo único. Ele vai dizer assim: os honorários de sucumbência percebidos por advogado e empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Como é? Ele é advogado. Mas não é mais de JCPM, não. Ele é advogado empregado de outros advogados. Os honorários serão, então, partilhados. Aqui, meu amigo, é o lobo comendo o próprio lobo. Como assim? Imagina que, na verdade, você é advogado empregado, não de JCPM, mas de uma sociedade simples ou de uma sociedade de pessoal de advocacia. Você acha mesmo que esses advogados aqui, os donos, vão gostar da ideia de lhe pagar um salário e você ainda ter direito ao honorário sucumbencial sozinho? Claro que não. Vai ser repartido entre eles e o advogado. Repartidos como? Meio a meio? Foi dito aí que era meio a meio? Não. Na forma estabelecida por eles. Geralmente vão pegar 2%, vão dar para o advogado e vão ficar com o restante. É por isso que muitas vezes, quando o advogado recebe proposta para ser advogado empregado de empresa, ou advogado empregado de uma sociedade de advogados, ele prefere ser advogado de empresa. Por quê? Porque vai ter o salário e todo o honorário sucumbencial pertence a ele, vai para o bolso do advogado. Muita informação para revisar, é verdade. Mas eu espero que vocês tenham gostado e complementem esse estudo com o nosso material. Aguardo todos vocês em uma próxima. E aí, ética!